Se você tem dificuldade em interpretar um ECG, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar um macete. Esse fluxograma é sobre as arritmias, mais especificamente sobre as taquiarritmias. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer para diferenciar as taquiarritmias. Existe uma taquicardia, que é uma frequência cardíaca maior do que 100, ou um intervalo RR menor que 3 quadradinhos? Se sim, a gente tem que se perguntar, existe onda P? Se existe uma onda P, a gente vai para outra pergunta. A morfologia está diferente? E aqui uma morfologia diferente quer dizer uma onda P que está negativa em D2. Se a morfologia estiver positiva em D2, tiver uma onda P, então é um ritmo sinusal, está normal. Agora, se é uma morfologia diferente, está negativa em D2, a gente se pergunta, as ondas P estão iguais na mesma derivação? Porque elas, se estiverem diferentes, a gente tem que pensar em outras coisas. Se elas estiverem iguais na mesma derivação, então uma taquicardia atrial unifocal. Como vocês podem ver aqui na imagem, o foco da arritmia está sendo disparado no mesmo foco. Por isso que se chama unifocal. Agora, quando as ondas P estão diferentes na mesma derivação, é uma taquicardia atrial multifocal. Que os focos dessa despolarização estão sendo de vários locais diferentes. Então a interpretação do ECG também vai ser diferente. Ó, essa onda P está diferente dessa, que está diferente dessa, que está diferente dessa. Então uma taquicardia atrial multifocal. Agora, indo para esse lado do fluxograma. Se não tiver onda P, a gente pensa, existe uma onda F? Porque assim a gente já corta caminho para diagnosticar um flutter atrial. Então, se tiver uma onda F, a gente já classifica como flutter atrial. Ondas F são esses serrilhados aqui em dente de tubarão, no caso. Então é o flutter atrial. Agora, se tem uma taquicardia, não tem onda P e não tem onda F, a gente já excluiu tudo isso daqui. Agora, a gente vai em não tem onda F, a gente se pergunta, o QRS é alargado? Alargado quer dizer maior que 120 milissegundos? Se não, então é uma taquicardia de QRS estreito. Então a gente tem dois diagnósticos diferentes, duas arritmias diferentes. Como a gente tem que diferenciar elas, a pergunta que vai diferenciar elas é se o intervalo é regular ou irregular. Se for irregular, é uma fibrilação atrial. Que tá vendo aqui a diferença do intervalo RR? Tá diferente entre eles, então é uma taquicardia de QRS estreito irregular, logo uma fibrilação atrial. Desse lado do fluxograma, é um intervalo RR regular, então é uma taque supraventricular, porque não tem onda P, é uma taquicardia, porque tem intervalos diferentes de 3 quadradinhos entre o intervalo RR, não tem onda F, não tem onda P e é regular, então é uma taquicardia supraventricular. Agora, se não tem onda P, não tem onda F e o QRS é alargado, então a gente está diante de uma taquicardia ventricular. Para diferenciar elas, a gente tem que se perguntar, a morfologia é igual? Se for igual, a gente tem que fazer uma outra pergunta que é muito importante. Tá durando mais que 30 segundos? Ou tem algum critério de instabilidade? Como diminuição de nível de consciência, como dispneia. Se tiver, é uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Esse nome é grande, assusta um pouco, mas é isso aqui, ó. Tá durando mais que 30 segundos, não tem critério de estabilidade, e as morfologias são iguais entre elas, tá vendo? Tá seguindo um padrão. Agora, quando não tem critério de instabilidade e durou menos que 30 segundos, então é uma taquicardia ventricular monomórfica não sustentada. Agora, quando as morfologias estão diferentes entre elas, o que a gente tem que pensar? Se não, é uma taquicardia ventricular polimórfica, porque tem poli é de vários e mórfica é de morfologia. Então tem várias morfologias, então elas não são iguais. O QT, o intervalo QT está longo. Longo significa maior que 440 milissegundos de distância entre eles. Se não, é uma fibrilação ventricular, que aqui no ECG fica esse caos de várias ondas e despolarizações diferentes, porque ele está fibrilando. Agora, se o QT é longo, é um torsade pois. E sim, se fala torsade pois porque é o nome francês. E significa torção das pontas. Então ele faz esse padrão clássico do torsade pois, que aumenta a amplitude, diminui, depois volta a aumentar, e forma esse padrão característico. E esse fluxograma para você seguir um raciocínio na interpretação de uma taquiarritmia. E não se esqueçam, isso é apenas um macete. Ele não exclui uma leitura padronizada do ECG, da identificação do paciente, das configurações que o ECG foram rodados, como a amplitude, a velocidade. Não se esqueçam de confirmar a frequência cardíaca do paciente, correlacionar com a clínica. Esse é apenas um fluxograma para vocês terem mais claro a linha de raciocínio para diferenciar as diferentes taquiarritmias. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu ou foi útil para você, não esquece de curtir, de compartilhar, de salvar para revisar. E tamo junto. Obrigado por me seguir.